Oi, eu sou o Marcos, sou terapeuta especializado na visão sistêmica e nas constelações familiares. E hoje, de uma forma resumida, eu vou contar um pouco da minha história. Eu sou assim como você, tenho meus problemas, as minhas dificuldades, limitações, mas também tenho as minhas conquistas, meus objetivos, os meus projetos. Então, a minha origem é uma família muito simples, né, de 4 pessoas, o meu pai, a minha mãe, meu irmão mais velho, eu sou o filho caçula. Uma família muito unida, tivemos muito amor, né? Temos muito amor uns pelos outros. Então meu pai sempre trabalhou por conta, parte da vida dele ele trabalhou com táxi. Minha mãe sempre foi dona do lar, né? Dona de casa, cuidando da casa, dos filhos, dedicando sua vida aos filhos. E eu tenho muito orgulho disso. Então, com o passar do tempo, né? Eu fui crescendo, me evoluindo, me desenvolvendo. Chegou um momento que eu me relacionei e eu casei. Né? Primeiro ano de casamento, a minha esposa estava terminando a faculdade. Logo no término da faculdade, ela me incentivou a fazer a faculdade de psicologia. Porque eu sempre gostei muito de ouvir as pessoas, de compartilhar, né, de tentar trazer, né, uma visão diferente para os problemas, para as dificuldades das pessoas. Né? Então eu sempre fui uma pessoa receptiva. Né? Então isso de alguma forma facilitava, né, dentro dessa nova profissão que eu estava começando a construir. Então, depois que ela terminou a faculdade, né, eu comecei a fazer a faculdade de psicologia, né, comecei a descobrir muitas coisas, comecei a entender o meu funcionamento, dos meus sentimentos, da minha forma de pensar, da minha forma de agir, do meu comportamento com as pessoas. E foi muito interessante esse processo. No meio da faculdade, meu primeiro filho nasceu, eu tive que voltar a minha atenção, meu foco para o cuidado do meu filho, da minha família. E logo no final eu não consegui concluir toda a faculdade, né? Tive alguns problemas, mas eu sempre tive essa disponibilidade, eu sempre fiquei com isso, né, guardado dentro de mim. E aí eu comecei a trabalhar com meu pai, né, para trazer o sustento para a família, para ajudar, né, nas despesas familiares. Só que o que eu fazia? Eu usava todo esse conhecimento que eu tinha obtido na faculdade com os meus clientes. Então eu escutava muito, dava muita atenção, era muito receptivo, né, às histórias das pessoas, aos problemas, às dificuldades. Usava algum conhecimento que eu tinha aprendido, né, para tentar ajudar a pessoa. E aí minha vida, né, foi caminhando. Até que em 2015 eu conheci as constelações familiares. Quando eu vi falar a primeira vez sobre familiares, isso me remeteu de alguma forma, né? Soou dentro de mim, né, uma disponibilidade para conhecer essa técnica. E aí eu fui, comecei a estudar sobre isso, participei de alguns workshops de constelações familiares. Eu lembro que o primeiro foi muito forte, né, que eu comecei a entender as dinâmicas que as pessoas traziam, né, dos seus problemas, das suas dificuldades, do seu sistema. Né? E ali havia uma solução, as pessoas saíam melhores, saíam com uma clareza, né, uma visão melhor da vida, dos seus relacionamentos. Foi então que eu decidi fazer a minha primeira formação em constelações familiares. Né? Foi um processo de 18 meses que eu estudei no Instituto Cosner, lá onde eu aprendi muita coisa, comecei a entender muita coisa da minha história familiar, né? Voltar um pouquinho para o passado, entender tudo aquilo que os meus tios, os meus pais, né, os meus avós me contavam um pouco da minha história, que como todos nós temos sempre uma parte difícil. E talvez a minha começou no meu nascimento. Meses antes de eu nascer, a minha avó materna, mãe da minha mãe, veio a falecer. Então isso trouxe uma dor, um sofrimento para minha mãe, uma dificuldade. Mas a minha mãe, com toda a sua garra guerreira, né, toda a sua disponibilidade de mãe, né, eu nasci, tive alguns problemas de saúde depois do nascimento, mas eu consegui passar por tudo isso. Né? Então, essa história começou a ser remontada dentro de mim. Imagine que você está no térreo de um prédio e você é levado no elevador e você sobe até o 3º, 4º andar. Quando você sai nesse 4º andar, você sai, tem uma varanda e você começa a olhar, como se você estivesse vendo a sua vida de uma forma mais ampla. Todas as áreas da sua vida. Essa percepção que eu tive quando eu comecei a estudar a constelação.
Eu comecei a remontar a história do meu passado, a olhar para o meu pai e para minha mãe sem julgamento, sem querer algo diferente daquilo que foi. Muitas vezes nós temos isso de forma consciente. Poxa, mas o meu pai poderia fazer algo diferente para mim, a minha mãe. Às vezes, minha mãe fez algo diferente para minha irmã que não fez para mim. E eu consegui entender tudo isso e honrar tudo isso. Saber que eles fizeram o melhor que eles puderam naquele momento. E isso me trouxe uma paz, uma tranquilidade. Comecei a olhar para a minha vida profissional e entender. Eu estava naquele momento porque eu não tinha me colocado naquela situação. Eu precisava buscar outras ferramentas para que eu pudesse mudar, né, o quadro atual que eu estava vivendo. Eu comecei a olhar para o meu relacionamento de casal e saber que existiam formas diferentes de eu melhorar isso. Meu relacionamento com família, meu relacionamento com os meus filhos, ou seja, essa visão ampla da vida em que a gente coloca cada relação no seu lugar e a gente vai trabalhando isso. Então essa foi, de uma forma resumida, né, o que eu consegui enxergar dentro das constelações familiares. Eu fiquei apaixonado por isso. Eu comecei, né, terminei o primeiro curso, comecei a atuar como constelador, fiz alguns workshops, fiz alguns atendimentos, né? Então hoje eu dedico a minha vida, né, parte da minha vida, a esse conhecimento, porque eu entendo que essa é a missão da minha vida, levar às pessoas o conhecimento das constelações familiares, porque isso fez sentido para mim, isso melhorou a minha vida como um todo, em todas as relações. Então, tenho dificuldade, sim, tenho limitações, barreiras, né, para transpor, sim, mas hoje eu tenho recurso, eu busco ferramentas, eu busco olhar a vida dessa forma mais ampla, né, que é o que a visão sistêmica nos traz. A gente tira nós, né, lá do térreo e nos leva até o terceiro, quarto andar e a gente começa a enxergar a vida de uma outra perspectiva. E isso tem ajudado muitas pessoas. As constelações familiares têm crescido muito por conta disso, né? Por conta de trazer essa visão, esse olhar mais amplo, essa clareza para a vida das pessoas. Então, o meu objetivo é trazer, é falar mais sobre isso, é compartilhar um pouco de todo esse conhecimento que eu adquiri nesses anos, né? Para que junto, né, nós possamos ver a vida e viver a vida um pouco mais leve e mais tranquila. Então espero que você tenha gostado desse primeiro vídeo. Nós iremos compartilhar outros vídeos e eu te vejo até o próximo vídeo, ok? Tchau, obrigado.